Olá, meninas e meninos, cá estou eu, hoje é mitologia grega e eu vou falar sobre os centauros, tá bom? O nome centauro vem de kentauros em grego, que quer dizer matador de touros. E em latim vem de centauro centauri, que é uma criatura metade homem, metade cavalo. Todo mundo sabe o que é um centauro, tá? Segundo a mitologia, havia duas famílias de centauros. Uma de bons centauros, combates bons, justos, e outra composta de maus centauros, insensatos, violentos, embriagados, etc. Mas os dois grupos viviam na Tessália. Onde fica a Tessália? Lá na Península Balcânica. Vocês sabem que a Península Balcânica, ao sul está a Grécia e ao norte está a Macedônia, aquela Macedônia de Alexandre. E a Tessália ficava entre a Macedônia e a Grécia, tá bom? Bom, o ancestral desses centauros maus é considerado Ixion. Ixion, tá? É considerado o ancestral desses centauros violentos, insensatos, maus. Então, vou contar duas historinhas sobre esses centauros. Depois contarei dos centauros bons, tá? Bom, conta-se que Ixion, esse ancestral, né, de todos os centauros, ele desejava ter uma relação sexual com Hera. Quem era Hera? Lembram? A esposa de Zeus, do deus do Olimpo, do chefe do Olimpo. E ele estava assim, fissurado na Hera e queria ter uma relação sexual com Hera. Então, o que é que Zeus fez? Zeus, o Deus Todo-Poderoso, sabe de tudo. Ele produziu uma nuvem com aparência de Hera. Então, ele teve relação com a nuvem, achando que era Hera. Uma parte. Vocês podem ver em alguma fonte assim, que Ixion teve uma relação com Nefele. Claro que teve, porque Nefele é nuvem em grego. Nefele é nuvem em grego, tá? Então, pode-se ler isso, mas já sabe que é a nuvem, que com a aparência da Hera, tá? Bom, outra historinha sobre esses centauros violentos ocorreu numa festa de casamento, onde eles foram convidados, tá? Eles estavam presentes nessa festa e estava também Eurition. Eurition era outro centauro mau, tá? Ele se embriagou, lembrem-se, eles estavam numa festa de casamento, se embriagou e, tomado pela violência e luxúria, tentou violar a noiva, pegar a noiva de jeito, tá? Em seguida, seus companheiros, também embriagados, violentos, tentaram fazer o mesmo. Enfim, o que é que houve? Um grande conflito, uma grande luta entre esses centauros maus que estavam na festa de casamento e que queriam, né, violar a noiva, e os convidados, e um herói que estava lá, por sorte dos convidados, Teseu. Lembra de Teseu? Aquele que matou o Minotauro, que se apaixonou pela Ariadne, aquela que lhe deu o fio para ir dentro do labirinto. Essa história também já contei. E graças a ele, os centauros foram derrotados nessa festa de casamento. E foram expulsos da Tessália. E os que sobreviveram foram também, mais tarde, exterminados por Hércules. Dali da Tessália, eles foram para o Épiro, outra região, tá bom? Mas chega de centauros maus. Foi só uma historinha para vocês verem como eles eram mesmo. Embriagados, sem noção, violentos, tá? Depois falarei mais alguma coisa no futuro. Agora eu vou falar dos centauros bons, aqueles que praticam os bons combates. A história desses centauros bons começa com Quiron. Depois eu vou falar quiromancia, tá? Depois mais tarde. Esse Quiron, falarei então sobre ele, que foi o ancestral dos centauros bons. Ixion foi o ancestral dos centauros maus. E o Quiron foi o ancestral dos centauros bons. Bom, vamos ver como é que ele nasceu, né?
O Titã Cronos, lembra do Titã Cronos, aquele que engoliu os filhos porque achava que um filho ia ser mais poderoso que ele, que era casado com a Réia, tá? Lembram? Que a Réia mandou Zeus para longe, fez com que ele engolisse uma pedra achando que era Zeus e não era, e aí Zeus foi para longe, sendo criado pelas ninfas, e aí voltou, obrigou o pai a vomitar todos os filhos que ele tinha engolido. Essa história também já contei, tá? Esse Titã Cronos, casado com essa Réia, teve um romance com a ninfa Filira, quando era casado com a Réia. E para que a esposa, Réia, não descobrisse esse romance, ele se transformava num cavalo e ia se encontrar com a Filira. Dessa união, o que vai acontecer? Vai nascer Quiron, um centauro. Metade homem, metade cavalo. Filira, dizem que quando viu o que ela pôs no mundo, o filho, a criatura que ela pôs no mundo, ficou horrorizada. E tão horrorizada que pediu aos deuses que queria desaparecer, que não queria mais viver, que não queria mais ser Filira, que não queria ser mais ninfa, que ia transformar-se em qualquer coisa, mas queria sumir dali. E aí seu pedido foi atendido. Ela foi transformada na árvore chamada Tília. Tília. Essa árvore é típica dos climas temperados, com estações do ano bem definidas. Como eu já disse numa aula, as tílias eram consideradas árvores sagradas pelos germânicos, porque segundo suas crenças, as crenças dos germânicos, eles achavam que essa árvore tinha poderes mágicos que protegiam os guerreiros. Também já disse que, numa aula que as folhas da tília são boas, são usadas para fazer chás com alguns benefícios para a saúde, principalmente ansiedade, tá? Bom, lá na Europa tem muito chá de tília, tem muito, porque as árvores de tília são assim encontradas na rua, tá? Bom, e Quiron como ficou? A mãe foi embora, se transformou na árvore. E o pai? O que vai acontecer com o pai, o Cronos, esposo da Réia? Ele que foi o culpado, que foi transformado, foi metamorfoseado de cavalo. Bom, abandonou o filho. Não quis nem saber do filho. Ignorou completamente o filho. Então, Quiron ficou abandonado. E sabe quem o protegeu, quem o encontrou e o tornou filho adotivo? Foi Apolo, o deus Apolo. Tá? Aquele Deus, aquele belo Deus, né? Aquele Deus que tinha muita sabedoria. Então, Apolo foi o pai adotivo de Quiron. E aí, o que ele fez? Ensinou tudo que ele sabia. Música, poesia, ética, filosofia, artes divinatórias, profecias, terapias curativas, enfim. Quiron, com toda essa sabedoria, recebida do pai Apolo, pai adotivo, passou a ser reverenciado pela sua sabedoria. Então, foi procurado por muitos pais. Então, ele virou um professor, um instrutor e tutor de muitos pupilos e até de futuros heróis. Eu vou falar de 6 heróis que vocês conhecem, que foram alunos, pupilos de Quiron, o centauro sábio, tá? Teseu, aquele que matou o Minotauro, aquele que defendeu os convidados naquela festa de casamento, quando Ixion lá fez aquela confusão. Teseu, aquele que se apaixonou pela Ariadne, lembram? Que deu a linha para ele entrar no labirinto, essa história também já contei. Então, Teseu também foi discípulo de Quiron. Outro, Hércules, o semideus, filho de Zeus com a mortal Alquimena. Enéas, aquele herói sobrevivente de Troia, que chegou à Península Itálica, que saiu de Troia em chamas, com o pai nas costas Anquises e o filho pela mão. Aristeu, o pai da apicultura, aquele que sem querer provocou a morte de Eurídice, lembram? Ele é o pai da apicultura, o criador das primeiras abelhas, tá? Ajax, o herói da guerra de Troia, famoso.
Asclépio ou Esculápio, o deus da medicina, também foi discípulo de Quiron e muitos outros heróis, tá? Quiron era, como eu falei, exímio no uso da medicina de ervas e plantas medicinais e astrologia. Ele também tinha o poder da cura pelas mãos. Ele, enfim, era um imortal, mas vai haver uma história que ele vai deixar de ser imortal. Olha só, ele era um imortal, mas que para se livrar de dores alucinantes que ele contraiu, dores assim insuportáveis, ele preferiu ceder sua imortalidade para morrer, para acabar com aquelas dores. Eu vou contar essa história, tá? Então ele deixou de ser imortal porque ele preferiu e foi para o mundo dos mortos e deixou de sofrer, tá? Com aquelas dores que eu vou dizer como é que ele contraiu, tá? Conta-se que certa vez, durante uma festa de casamento, de novo, festa de casamento, vários centauros da ala má, eles adoravam ir em festa de casamento, acho que era para beber. Então tinha lá nesse casamento também muitos centauros da ala má. Para variar, se embriagaram e começaram a travar batalhas com os convidados, igualzinho. Hércules estava lá, dessa vez não era Teseu, era Hércules, com Quiron, seu grande amigo e seu ex-professor. Então, quando ele viu, né, que estavam todos embriagados, provocando uma confusão, Hércules, começou a lutar com eles, com suas flechas, uma parte. Lembrem que as flechas de Hércules eram envenenadas, porque elas foram anteriormente banhadas no sangue da hidra. Então, eram envenenadas, tá? Mas aconteceu algo, um acidente. Por acidente, uma dessas flechas de Hércules atingiu Quiron, formando uma ferida incurável. Foi sem querer. Nessa confusão, né, o Hércules, que era o maior amigo de Quiron, o seu discípulo, sem querer, feriu mortalmente o Quiron. Só que ele não era mortal, ele ia ter essa dor para a vida inteira, eternamente. Então, sofria tanto, mas tanto, que ele desejava morrer. Queria parar com o seu sofrimento e comentou isso com o próprio Hércules. Como eu queria ser imortal, como eu queria deixar de ser imortal para poder morrer e acabar com a minha dor. Então Hércules, vendo o sofrimento atroz do amigo, resolveu ir falar com Zeus sobre Quiron e pediu que trocasse sua imortalidade pelo castigo de Prometeu. Uma paradinha. Prometeu foi aquele que deu o fogo dos deuses aos homens. E, por castigo, Zeus mandou amarrá-lo no Monte Cáucaso, onde um abutre comia diariamente seu fígado. E à noite ele se reconstituía. E, na ocasião, Zeus disse que ele só sairia de lá amarrado, sair de lá do seu castigo eterno, se um imortal lhe doasse a sua imortalidade. Passaram 30 mil anos e ninguém lhe dava a imortalidade por Prometeu. 30 mil anos ele ficou lá amarrado. Enfim, surgiu um candidato, porque Hércules falou com Zeus. Quiron está disposto a dar a sua imortalidade. Ele prefere virar imortal, ele prefere deixar de sofrer. Então Zeus fez a vontade de Quiron. Deixou de ser imortal e virou mortal, morreu com aquela dor, mas aí morreu, acabou a dor e ele foi para o mundo dos mortos. Zeus ficou tão emocionado com esse gesto de Quiron, de preferir, né, doar a sua imortalidade para deixar de sofrer, ele resolveu homenageá-lo. Sabe como Zeus homenageou Quiron? Colocou no céu uma constelação, a constelação de Sagitário. Vocês sabem, quem é de Sagitário sabe que a constelação de Sagitário é um centauro, tá? Por quê? Porque Sagitas, em grego, quer dizer flecha, tá? Então, a constelação de Sagitário, quem é de Sagitário sabe que vem daí essa história. Foi homenageado por Zeus e colocado no céu
como essa constelação, tá bom? Bom, ainda tenho mais algumas coisinhas para falar. Há a alegoria, vocês sabem que a mitologia é cheia de metáforas, cheia de alegorias. A alegoria mitológica do centauro salienta um conflito entre a razão e a emoção, inerente ao homem. Então, qual é a alegoria? A parte superior do corpo do centauro é o homem. Essa parte superior, o homem, tem a capacidade de refletir, de pensar. Em oposição a outra característica do cavalo, a parte inferior do corpo. Essa característica é irracional, é animal. Então, representa os impulsos físicos e até a violência do homem. Tá? Então, isso é como se fosse uma alegoria. O homem tem a parte da razão, da emoção, mas também tem a parte do impulso e da violência. Tá? Bom, agora, para terminar a aula, falta encerrar a aula. Vou falar sobre as palavras que se originam de quiron. Todo mundo já ouviu falar em quiromancia. Que é quiromancia? Leitura das mãos. Gente, mancia quer dizer adivinhação. Astromancia, adivinhação pelos astros, tá? Mancia é adivinhação. Agora, existe outra palavra em português. Quirografia, arte de escrever à mão. A grafia é escrita. Quiro é arte. Quiroprático, o que é um quiroprático? É um massagista. Quirurgia vai dar origem à cirurgia. O que faz um cirurgião? Trabalha com as mãos. Então, quirurgia, que vem de quiron, vai dar origem à cirurgia. Lembrem-se, quiron tinha o poder de cura pelas mãos, segundo a mitologia. Gente, vou ficar por aqui. Beijos!